e passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. João capítulo 9, versículo de número 1. Nós vivemos em um mundo que costuma definir as pessoas pelos seus problemas. Dizem, lá vai o doente, lá vai o pobre, lá vai o dependente, lá vai o cego. Mas Jesus ele não faz isso. Quando Cristo passou por aquele caminho, ele não viu apenas um cego. A Bíblia diz que Jesus viu um homem. E antes da sua deficiência, havia uma pessoa. Antes da sua dor, havia uma vida. E antes da necessidade, havia alguém criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa é a maneira como Jesus ele olha para nós. Primeiro ponto, as pessoas viam um problema, mas Jesus ele viu um ser humano. Os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais? Eles estavam mais preocupados em descobrir a causa do sofrimento daquele homem. Jesus estava interessado em transformar a vida daquele homem. Há pessoas que olham para você e só enxergam seus erros, suas limitações ou a sua história de fracasso. Mas Jesus, ele olha além disso. Ele não nos resume ao nosso passado. Ele vê o potencial que colocou em cada um de nós. E talvez hoje muitos já tenham colocado um rótulo em você, mas o Senhor conhece o seu nome e sabe o propósito que tem para a sua vida. Segundo, Jesus enxergou o que ninguém mais enxergava. Aquele homem ele era cego desde o nascimento e, humanamente falando, não havia mais esperança para aquele homem. Mas Jesus ele viu uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. O que parecia ser o fim era apenas o começo de um grande milagre sobre a vida daquele homem. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. O Senhor ainda transforma histórias, o Senhor ainda cura enfermidades incuráveis, o Senhor ainda restaura famílias e ainda muda destinos. Terceiro, o milagre exigiu daquele homem a obediência. Jesus fez lodo, ungiu os olhos do homem e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego poderia ter questionado, mas ele escolheu obedecer. E foi obedecendo que ele voltou vendo. Na vida cristã, muitos querem o milagre, mas poucos querem obedecer a palavra de Deus. E existe resposta de Deus que só chega quando seguimos a sua palavra. A obediência continua sendo o caminho da nossa vitória. Quarto e por último, depois do encontro com Jesus, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele entrou naquela história como um cego, mas ele saiu da história vendo. Entrou sendo conhecido pela sua limitação, mas saiu de lá conhecido pelo poder de Deus sobre a vida daquele homem. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele muda a sua identidade, ele muda o passado de sofrimento e o passado de perseguições, o passado de lutas e o passado de provações. Jesus continua passando por caminhos onde muitos só veem problemas, onde a sociedade vê um fracassado, Jesus vê um filho, onde muitos só veem uma enfermidade, Jesus vê alguém que pode glorificar a Deus, onde muitos só vê um perdido, Jesus vê alguém que pode ser salvo. Jesus não viu um cego, Jesus ele viu um homem. E da mesma forma hoje Jesus não olha apenas para as nossas lutas, ele olha para nós, ele conhece o nosso coração e sabe exatamente do que nós estamos precisando. E talvez você tenha sido marcado pelas circunstâncias da vida. Talvez as pessoas só enxergaram ou enxergam a sua dor, os seus erros e as suas limitações. Mas neste dia, Jesus está olhando para você de uma forma diferente. Ele não vê apenas o problema, ele vê a pessoa que ele ama. Se você decidir confiar e obedecer à voz do Senhor, assim como aquele homem fez, a sua história também pode ser transformada. E o mesmo Jesus que abriu os olhos do cego de nascença, ele continua abrindo caminho, restaurando vidas e realizando milagres para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. A minha palavra para você neste dia é: permaneça firme, não desiste, não se desanime, continue buscando a Deus, que no momento certo Deus irá fazer um milagre extraordinário na sua vida, tá bom? Que você possa continuar na presença de Deus e não esqueça,
Compartilhe esse vídeo, curta e comente. Deus abençoe a todos.